E nosso estudo de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 1. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Emmanuel comenta na lição 38 do livro Ceifa de Luz, Fé e Cultura. Indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, tanto quanto também nem sempre a cultura consegue altear-se ao nível da fé. Um cérebro vigoroso pode elevar-se a prodígios de cálculo ou destacar-se nos mais entranhados campos da emoção, portas adentro dos valores artísticos, sem entender bagatela de resistência moral diante da tentação e do sofrimento. De análogo modo, um coração fervoroso é suscetível das mais nobres demonstrações de heroísmo perante a dor ou da mais alta reação contra o mal, patenteando manifesta incapacidade para aceitar os imperativos da perquisição ou dos requisitos de progresso. A ciência investiga, a religião crê. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas inconciliáveis com as suas exigências de raciocínio. Equilíbrio ser-nos-á o clima do entendimento em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura. Ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo. Auxiliemos-nos mutuamente na sementeira da fé, aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Diz o apóstolo Paulo, acolhei o que é débil na fé, mas não porém para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar. Mas para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir. E servir é fazer luz. Quando a gente lê um texto como esse, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: o aprendizado maior é aprender a amar o próximo como a si mesmo. E aprender a amar o próximo como a si mesmo é você aprender a respeitar o próximo em todos os seus pontos de vista, saber que ele também é um filho de Deus, saber que ele também tem o direito de pensar do jeito que ele quiser, até porque nós já superamos essa fase da nossa história de as pessoas não terem liberdade de pensamento, terem medo de expor suas opiniões sobre risco de vida, sobre risco, né, de um monte de coisa. A gente superou essa fase. Essa fase ficou lá para trás na Idade Média, nos regimes muito autoritários que a gente teve por aí. Hoje a gente tem que dar liberdade para a pessoa e também respeitar a pessoa dentro do ponto de vista dela. E a gente vai encontrar pessoas com características mais voltadas para a fé e pessoas com características mais voltadas para a cultura, para a ciência. E não é por acaso que quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 1, a gente vai ter um texto falando sobre a aliança da ciência com a religião, chamando a atenção de que se ambas foram criadas por Deus, ambos não poderiam, não deveriam se contradizer. Se elas estão se contradizendo é porque tem o dedo ainda do homem com suas imperfeições, tanto em uma como em outra. Então, antes da gente se achar perfeito ou se achar melhor que alguém porque a gente é mais fé ou mais ciência, vamos meditar em primeiro lugar nisso. Mas principalmente que o aprendizado maior é o de você aprender a respeitar as pessoas e amar as pessoas do jeito que elas são. Ponto. Emmanuel vem até traçar diferenças de perfil psicológico que são até interessantes da gente analisar, porque ele vem falar assim, ó, tem gente que tem uma capacidade muito grande de fazer cálculo ou tem uma capacidade artística muito grande e o cálculo e a capacidade da arte estão no campo quê? Da cultura, da ciência. Mas na hora que passa aí um problema qualquer, tentação ou sofrimento, não tem resistência moral nenhuma que só a fé daria. E ao mesmo tempo ele começa comparando o contrário também. Já tem gente também que é o contrário, que a pessoa tem às vezes um coração fervoroso, tem muita fé, mas a reação que ele tem contra o mal é impressionante. A gente encontra um monte de pessoas que são religiosas por aí que tem uma fé muito grande, ora para Jesus o tempo todo, mas só para aqueles que pensam igual a ele. Quem não pensa igual a ele é antagônico, é diabo, é essas coisas todas e joga até praga contra a pessoa, né? Então, quer dizer, tanto um como o outro precisam ainda de equilíbrio. Ele fala uma frase aqui maravilhosa: equilíbrio ser-nos ao clima do entendimento sempre, em todos os assuntos que se relacionam à fé e à cultura, né?
vem trazer diferença de um para o outro, uma investiga, a outra crê. É claro que Allan Kardec tem uma frase maravilhosa, né? Não estamos mais em época de fé cega. Ele fala pra gente, né? E a fé verdadeira é só aquela que consegue desafiar até o ridículo dos homens em todas as épocas da humanidade. Tem coisa que hoje a ciência consegue comprovar que é errado. Não adianta a pessoa vir dizer pra gente, por questão de fé, que ela não acha que a Terra é redonda. Não tem como isso. Tem coisa que a ciência, cada vez mais, ela vai provando, vai descortinando, e quem continuar com esse ponto de vista vai ficar ali superado, vai ficar, né? Mas até esse merece respeito, até esse merece carinho. E a gente vai pensar assim, um dia também nós fomos assim, alguém teve paciência com a gente. E a gente tem que saber como se relacionar com as pessoas, sabendo que você não vai conseguir mudar ninguém de uma hora para outra, até porque você não foi construído de uma hora para outra também não. Para você chegar a ter essa opinião que você tem agora, você levou aí uma bagagem cultural, a sua bagagem, né, atavismo, que você está trazendo de heranças, a criação que você teve, os valores que você teve, as opiniões que as pessoas que você mais amou na vida também tiveram, vão fazer peso para você. Então não é uma coisa que você vai mudar de uma hora para outra, não. A gente fica procurando compreender o tempo todo, né? Por que a pessoa pensa daquele jeito? Qual é a razão da pessoa pensar? Aí procura até estudar, né? Se for em questão de fé, por exemplo. Qual é a religião da pessoa? Em que se baseia essa religião? Por que ela tem esse pensamento? Mais ou menos você vai conseguir traçar ali um ponto de partida aí do perfil psicológico da pessoa para poder se relacionar bem com a pessoa. Agora, a questão é que dentro do egoísmo, do orgulho, da vaidade de cada um, é muito fácil você excluir. O mais bonito dessa vida é quando você consegue reunir várias pessoas de diferentes credos, de diferentes religiões, de diferentes pontos científicos até, porque a ciência ela vai estar se classificando em ciências humanas e ciências exatas. E entre esses dois vai ter divergência também. Né? Então, você aprender a conviver, são homens que não tem nada a ver com fé, nem tem religião, mas um está envolvido com a ciência exata, é um professor de matemática ou de física. O outro não é ciências humanas, é um historiador, é um estudante de direito. Então, eles vão parar para conversar e vai ter também discordância de pontos. Mas desde que eu não queira escravizar ninguém ao meu ponto de vista e queira simplesmente apenas ouvir, tentar aprender cada vez mais, a vida vai se abrindo para a gente e deixa a pessoa pensar do jeito que ela quiser pensar. Né? E a gente vai aprendendo a respeitar e a amar e até se colocar também. Ele bota aqui, auxiliemos-nos mutuamente. Na sementeira da fé, aprendemos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Uma coisa que a gente vai aprendendo cada vez mais no campo da fé, aprende a ouvir, se cala, deixa a pessoa desabafar, deixa a pessoa falar. E a gente vai tendo condições até de pedir oportunidade, como é que eu faço para ajudar? E, gente, já aconteceu comigo e vai acontecer com vocês fatalmente. A pessoa está falando aqui na frente, eu estou ouvindo aquilo tudo e estou pedindo a Deus aqui, como é que eu faço para ajudar? E a resposta vem assim, fica calado. Deixa a pessoa falar, simplesmente. Quando ela terminar de falar, dê um abraço nela. Dê um sorriso, um abraço para ela. Está precisando disso, de um abraço. E se coloca, eu sou teu amigo, estou aqui do teu lado, o que puder. Agora, é claro, a gente vai encontrar pessoas que só conseguem conviver com aqueles que pensam igualzinho. Que colocam até ironia quando encontram pessoas que pensam diferente. Quanto a essas, a gente só tem que esperar o momento, mas continuar fazendo a nossa parte. Respeita também. O que adianta, né? Como Jesus fala no Evangelho. Se você não fizer mal, só fizer mal, bem àqueles que são seus amigos, você não está fazendo diferente do fariseu, do escriba, não. Eles fazem a mesma coisa, o fariseu, saduceu, escriba, os povos da época. Né? Agora, você conseguir olhar aquilo ali e falar, não, tá bom, ele tem essa opinião, deixa ele ter essa opinião, eu vou respeitar a opinião dele. Mas é muito interessante, né, como o Emmanuel ele chama atenção para a diferença da pessoa que está baseada única e exclusivamente na fé. Tudo para ela vai ser Deus e o inimigo atrapalhando. A pessoa que está baseada na ciência, não, tudo para ele vai ser probabilidade, vai ser estatística, vai ser aquela coisa de se eu tentar eu vou conseguir, porque ele está vendo na parte científica. São perfis diferentes, mas todos seres humanos, todos espíritos aqui encarnados nesse mundo, precisando de luz. E ele fala para a gente, quer realmente entender a fé para se desenvolver, ela tem que partir do servir. Servir é fazer luz.
Fica aí a mensagem para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.